Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo, né? Hoje eu dou início mais um videozinho como prometido, né? Ser frequente, sem preocupar em editar, né? Falar, deixar que o Espírito Santo, né? Esteja no comando das minhas palavras. Porque é uma promessa, né? Que Ele nos fará lembrar de tudo aquilo, né? Sobre Deus. E hoje eu vim falar do meu terceiro livro, né, como prometido, né? Já apresentei os dois primeiros e esse foi o último livro escrito, né? Como eu costumo chamar, né? Deus mandou e eu obedeço. E aqui está, A Arte Esquecida de Salmodiar o Senhor, né? Neste livro eu ensino a vocês, né, sobre a importância, né, de salmodiar. Porque essa é uma coisa que o Espírito Santo tem como espada, é a palavra de Deus. E essa espada tem que andar na nossa boca, amém? Para assim, em conjunto com ele, né, obtermos todas as vitórias que já foi conquistada por Cristo, né? Como eu costumo dizer, as coisas do reino não é automático. Não pensa que você se converteu hoje e de repente tudo, né, vai estar a mil maravilha. Não, porque nós vivemos num sistema, né, onde tudo, né, tudo é de forma, né, principalmente hoje, de forma, as pessoas querem que tudo aconteça de maneira rápida, né, instantânea, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente, dependendo do tempo que você levou para se converter, um se converteu com 10, com 20, com 30, 40, 50, lembre que você viveu debaixo de um sistema, né? De um sistema do qual esse sistema hoje é o que comanda a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, né? E quando a gente vem para Jesus, lembre disso, o que nasceu foi o seu espírito, o seu homem interior. É esse homem que é a imagem e semelhança de Deus, né? E agora você precisa aprender, trazer para esse homem natural, o homem físico, o homem que foi, né, viveu sobre julgo, né, desse sistema, você precisa renovar a mente, como está escrito em Romanos 12:2, né, que devemos renovar a mente, mas com o quê? Não é com o poder da mente, né, com mais nada referente a esse mundo, mas com o poder da palavra de Deus, né? Renovar, pensar igual a Deus é a única maneira de você vivermos tudo aquilo que Ele já nos providenciou por meio de Cristo, né? Então, esse livro nasceu porque um dos ensinamentos profundos que Deus me deu da palavra, por meio do Espírito Santo, foi sobre salmodiar, a importância de salmodiar, né? Não é à toa que é um livro da Bíblia grande, né? Tem 150 salmos, né? Então, nós não podemos deixar, né, de entender a importância dos salmos, né? E parece que é algo da velha aliança. Não, não. A Bíblia, a gente vai encontrar na Bíblia em Efésios, capítulo 5, 19 a 21, sobre a importância de salmodiarmos ao Senhor, né? E também em Colossenses 3,16, que habite ricamente a palavra do Senhor dentro de nós, né? E que ao reunirmos, né, admoestamos com salmos, com cânticos, com hinos espirituais. Então você vê que na Nova Aliança você vai encontrar esse comando, né, esse princípio de salmodiar o Senhor. O Senhor ama, né, ser salmodiado, né? Então, quando foi no ano de 1993, eu tive a primeira experiência de entender sobre esse princípio de salmodiar o Senhor. Então o Espírito Santo, ele fluiu dentro de mim com muita força, né, com muita, tipo assim, para não restar dúvida de que era algo de Deus, né? Na época eu não entendia muita coisa, mas quando, né, no processo de conhecer a palavra, eu vim entender o que Jesus falou ali em João, né, capítulo 7, né, 37, 38, que se crermos, né, rios de água viva fluirão do nosso ventre, né, se referindo ao Espírito Santo. Então, eu entendi que aquele rio, né, que estava fluindo dentro de mim, né, por meio do Espírito Santo, que foi 2 versículos. Um está escrito no Salmo 23, né, versículo 4, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu cajado me consola. E o outro foi no Salmo 118, versículo 17. Eu não morrerei, mas viverei e contarei a maravilha do Senhor. Durante vários anos eu confessei essa palavra, né? Vários anos, não importa. Os primeiros anos foi bem constante, né? Às vezes eu acordava na noite falando nesses 2 versículos, né? E eu só obedecia, eu não estava entendendo, né? Qual era o motivo, né? Claro, em base eu estava achando que Deus estava, né, ali me livrando, né, de qualquer males, porque eu sempre estou narrando a vocês que eu fui muito acometida com enfermidade, né? Então, de certa forma, eu achava que era para me livrar, né? Mas não sabia a amplitude, né, do que seria
do que viria no futuro, né? E 18 anos após, o que aconteceu? Já narrei a vocês sobre o câncer, né? E o erro médico, eu entrei em hemorragia, né? Por um erro médico, e também, né, praticamente ressuscitei, né? Da morte pelo câncer, né? E se você quiser ouvir um pouquinho mais de detalhe, aí você vai para os outros vídeos anterior que eu referi aos outros dois livros, né? Os primeiros livros. Então, foi assim que nasceu, né? A importância de salmodiarmos o Senhor, a importância de confessar o salmo, a importância também de utilizar o salmo como oração, como confissão, como declaração, né? Porque é algo que já está pronto, né? Já está pronto. Não limita o Espírito Santo criar novos salmos em nós, de jeito nenhum. A gente tem que estar aberto também para isso. Mas a Bíblia é a nossa âncora, né? A Bíblia é onde Deus fala que devemos renovar nossa mente com a palavra. Já tem muita palavra escrita, já tem muita promessa escrita, tá entendeu? E nós não podemos desprezá-la, as que já está escrita, né? Mesmo que o Espírito Santo flua outras coisas, mas vai estar sempre baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Então aqui nasceu esse livro. Nesse livro você vai encontrar, né, tudo referente aos salmos, né? E o porquê professar, porquê confessar, porquê cantar salmos, né? Porque é benéfico para nós, né? Como foi para mim. Eu vim entender o que estava se referindo a andar no vale da morte 18 anos depois. Então eu entendi que o Espírito Santo precisou edificar a minha fé, porque não ia ser algo pequeno que estava sobrevindo sobre mim, era algo que, se eu não tivesse preparada, firmada na palavra, né, não vivendo mais, né, pelos 5 sentidos, entendeu? Pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, né? Então o Espírito Santo me preparou para esse dia, porque já pensou? Quando eu recebi a notícia do médico, eu estava tão firmada na verdade, que é sério, não é arrogância, não é, né, presunção, mas quando o médico me falou, eu lembro que estava do lado dele a enfermeira, estava com a carinha assim, né, ela olhando para mim assim, com aquela carinha, né, assim, imaginando, né, tão nova vai morrer, né, na época eu tinha 45 anos, mas quando o médico me disse aquilo, nada dentro de mim estremeceu, nada dentro de mim, muito pelo contrário, o Espírito Santo veio, né, mais uma vez fluiu, que ele já tinha me preparado, que ele já tinha me edificado ao ponto de entender que eu não morreria naquele vale de morte, porque era um vale de morte. Câncer é vale de morte, não tem para onde correr, né? Eu sei que todos que estão me ouvindo aí já conheceram várias pessoas que já morreram, né, de câncer, mas graças a Deus, eu cheguei, como eu disse, eu cheguei até o último, como é que se diz, o último minutos, né, perto da morte, mas na hora H, o 1% que faltou, como eu disse no outro vídeo, né, Jesus me firmou essa verdade. Eu não morrerei, porque eu já morri por você, para te livrar dessa doença, né? E ali eu voltei, né, a vida de novo, o sangue, os órgãos voltou a funcionar tudo de novo, né? Com o tempo eu vou estar sempre, né, fazendo um videozinho para mostrar a vocês as maravilhas, a maravilha que Deus tem feito na minha vida, justamente por essa importância que eu dei de edificar a minha fé com a palavra de Deus. Então eu deixo aqui para vocês, né, que se você não quer passar pelo que eu passei, tá entendendo? Que Deus quer que a gente chegue a uma maturidade que a gente não precisa passar, quebrar tanta cara, né, sofrer tanto, perder noites, né, sofrendo. Se você receber um discipulado correto, né, assim que você se converte, né, mesmo que você já tem muitos anos de convertido, como eu tinha, né, para aprender, né, sobre os princípios da fé, como a fé funciona, né, porque a gente sofre um grande erro de achar que as coisas vêm automáticas, né? A gente não pode esquecer, o que nasceu de novo foi o nosso espírito, nosso homem interior. Ele é perfeito. Quando Deus olha para cada um de nós, ele olha o próprio Cristo, ele vê Jesus, ele não vê fulano, cicrano, Jocelice, vê Marta, Maria, João, José. Deus vê Jesus em cada um de nós. Então, o nosso espírito, ele é perfeito, mas nós estamos diante de uma alma e de uma mente que foi deteriorada, né, pelo sistema desse mundo. Eu não sei como você foi criado, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus colegas na escola. Então a gente é doutrinado de uma maneira totalmente diferente do que a Bíblia diz sobre nós, né? Então é necessário que a gente aprenda a revestir-nos do novo homem. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre revestir. A gente tem que trocar essa roupa, essa mentalidade pobre, essa mentalidade derrotada, essa mentalidade de só acreditar naquilo que está vendo com os olhos naturais, né? Então a gente precisa mudar, porque a fé não tem nada a ver com o que eu sinto, com o que eu vejo, com o que eu olho, tá entendendo? Com as notícias que o médico vai dar, com a notícia que sua conta bancária está dizendo que não tem nada lá para pagar dívidas, entendeu? Se você não aprender a tirar os olhos disso com a palavra, você não vai viver aquilo que Deus já providenciou
para a sua vida só vitória, só poder. Amém? Deixo aqui meu abraço, Deus abençoe a sua vida, né? E se você tiver mesmo, como é que se diz, a- o propósito de crescer espiritualmente, né? De maneira rápida, de maneira, né? Que realmente dá resultado, porque aqui estou eu, sou a prova viva disso, né? E então você, lá na bio do Instagram, do Facebook, você vai encontrar um link, né, de onde adquirir esse livro, né? Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo te enche de conhecimento, de sabedoria para viver tudo aquilo que Deus já providenciou para cada um de nós. Um grande abraço.